Boa tarde, caros estudantes. Na aula de sociologia de hoje, nós continuamos a falar sobre etnia e cultura. Na aula anterior, nós tratamos sobre a nação e o nacionalismo, e as principais teorias no que dizem respeito ao surgimento da nação e do nacionalismo. Nessa aula, nós iremos tratar sobre outros contextos específicos, principalmente no que diz respeito aos estudos pós-coloniais. Então, nesse sentido, nós devemos ter em vista que o processo de formação de nação, ele teve características diferentes no cenário europeu e no resto do mundo, principalmente na África e na Ásia. Na América, a gente abre um parênteses, em certo sentido, pois, de certa forma, o processo de formação da nação, ele seguiu um processo totalmente diferente, no qual a gente vai ter os projetos de nação principalmente consolidados pelas elites coloniais. Apesar disso, Benedict Anderson, que tratou das comunidades imaginadas, também afirmou que a ideia de nação, no sentido contemporâneo, seria uma ideia americana e não uma ideia europeia, no sentido de comunidades imaginadas, no sentido de uma comunhão de pessoas desconhecidas e da necessidade do uso de símbolos, principalmente símbolos históricos, para a consolidação e a legitimidade das diferentes nações, já que a gente deve pensar que o próprio nacionalismo americano ele não segue as bases necessariamente étnicas, já que o continente americano ele é miscigenado, ele acaba envolvendo uma série de grupos étnicos, assim como também religiões, e nesse sentido, essas características gerais não servem necessariamente como emblemas da diferença ou como marcadores no sentido da formação da identidade nacional. Então, enquanto a gente tem o nacionalismo se alastrando pela Europa, num processo que ocorre paralelamente ao nacionalismo, no século XIX é o imperialismo, ou seja, a colonização europeia, segundo uma lógica liberal, uma lógica industrialista, não necessariamente na mesma lógica mercantil que nós tínhamos no século XVI, e principalmente no continente africano, na Ásia e no Pacífico também. Então, os governos coloniais europeus, eles de certa forma propagaram as ideias de nação e também de comunidade étnica para esses locais que tinham outras relações de fidelidade. Então, por exemplo, no caso africano e asiático, principalmente, tirando o caso dos grandes estados asiáticos, os impérios asiáticos que já existiam anteriormente, como o caso da Pérsia ou da China e do Japão, nós tínhamos uma outra relação de fidelidade entre os diferentes sujeitos e que muitas vezes se pautava desde, por exemplo, a questão religiosa, até mesmo o pertencimento a um clã, a uma tribo, uma relação de parentesco, a relação de dependência com relação ao nobre, ou mesmo a noção de localidade. Então, no continente africano e no continente asiático, nós não vamos ter necessariamente uma organização com base étnica e muito menos uma organização com base nacional nesses determinados contextos no período que nós estamos tratando, em meados do século XIX, salvo algumas exceções de estados mais bem consolidados. Então, algo que vai ser bastante característico é que a noção de etnia e de nação vão ser, de certa forma, impostas aos diferentes grupos asiáticos e africanos pelo domínio europeu, inclusive como uma forma de dominação e como uma forma de categorização também, que é um ponto que nós iremos tratar, Tanto que no processo de descolonização, nas independências afroasiáticas, que nós vamos ter a partir da década de 40, sobretudo, principalmente na década de 60, nós vamos ter justamente a construção de comunidades imaginadas, a construção de consciências nacionais na Ásia e na África que vão, de certa forma, obedecer aos padrões europeus. Então a gente vai ter uma grande interferência, o imperialismo ele não vai representar apenas o domínio econômico da Europa, dos europeus sobre os povos desses continentes, mas vai também acabar
consolidando uma série de instituições ocidentais que serão legadas pelos próprios estados africanos e asiáticos após a sua independência. Então, nesse aspecto, quem acaba tratando sobre como esse processo ocorre é justamente o Benedict Anderson, novamente, em Comunidades Imaginadas, em que ele abre um grande parênteses para falar do caso da África e da Ásia. No contexto em que ele está escrevendo, na década de 80, a gente tem a consolidação dos estados nacionais africanos e asiáticos depois de vários movimentos de libertação nacional proclamarem a independência desses determinados estados. Então, nesse sentido, Anderson, ele afirma que um elemento que contribuiu muito para a formação de grupos étnicos e também de uma consciência nacional entre grupos africanos e asiáticos foi justamente uma série de ferramentas instituídas pelo domínio colonial, principalmente os mapas, as estatísticas e os censos populacionais. Pois por que isso ocorre? Porque assim, os europeus, quando eles dominam o continente africano e asiático, eles não têm quase nenhuma noção sobre as organizações sociais desses grupos, tanto que eles tratavam como selvagens, como se não tivessem organizações sociais nenhuma. E, de certa forma, foi um grande desafio para os europeus tentar categorizar e dividir em grupos esses diferentes grupos que existiam na África e na Ásia, que tinham as mais diversas formas de relação de coesão que não seguiam necessariamente os parâmetros europeus. Então, uma coisa que Anderson chama bastante atenção é que, de certa forma, muitos grupos étnicos africanos foram criações europeias, Então, muitos grupos étnicos e, posteriormente, grupos nacionais que vão existir na África ou na Ásia foram invenções europeias. Então, acaba havendo vários exemplos de como isso opera, A gente vai ter, por exemplo, uma grande necessidade dos europeus, a partir dos mapas, que vão acabar dividindo os territórios dominados segundo os determinados grupos étnicos que não existiam necessariamente para, inclusive, facilitar a administração e facilitar o domínio, sobretudo entre os ingleses que praticavam o chamado governo indireto ou domínio indireto, no qual o Império Britânico ele fazia uma aliança com uma das lideranças de um determinado grupo tribal, vamos dizer dessa maneira, e com isso, essas lideranças acabavam mediando os nativos e o governo britânico, Então, como era muito complicado para os europeus compreenderem como funcionava as organizações pré-coloniais na África e na Ásia, eles mesmos acabam criando uma série de artefatos que inventam, podemos dizer até mesmo dessa forma, inventam os grupos étnicos e nacionais na África e na Ásia. Então, por exemplo, um exemplo que a gente chama bastante atenção é o caso de Ruanda, Burundi. Havia os grupos étnicos Hutu e Tutsi. Eles foram justamente uma invenção do domínio europeu, Por quê? Porque, no caso, como havia várias tribos, vários clãs, que apesar de falarem uma língua comum ou partilharem religiões comuns, eles não se viam como unidade, pois a fidelidade deles era com base nas relações de parentesco ou nas relações locais, nas relações de localidade, entre outros exemplos, ou recorrendo a ancestrais míticos, areava de lugar em lugar. No entanto, para facilitar a administração e o domínio, os próprios europeus eles acabam criando esses grupos étnicos, que então acabam de fato existindo, E mesmo após a independência dos países africanos e asiáticos, esses grupos permanecem, A gente vê o próprio caso de Ruanda, a grande guerra civil que ocorre no início dos anos 90 entre Tutsis e Hutus, que eram denominações que não eram comuns anteriormente ao domínio europeu, mas que acabaram sendo justamente uma invenção europeia para facilitar a administração nesses determinados territórios, Então, nesse sentido, o uso de mapas para dividir as comunidades étnicas na África e na Ásia, os censos populacionais que vão categorizar segundo os grupos étnicos que não existiam, entre outros exemplos, até mesmo a análise etnográfica, Os próprios etnógrafos, a antropologia nessa época, ela vai estar a serviço do Estado imperial, e a etnografia ela terá uma base importante também, ela irá contribuir para a criação desses diferentes grupos étnicos e nacionais que irão surgir, Então, até mesmo se fala muito, que não existe essa noção de ódios ancestrais no continente africano, porque muitos dos grupos étnicos e nacionais africanos foram criações posteriores
posteriores, não existiam anteriormente, né? Então aquela velha noção que até hoje é muito comum de ser pronunciada no senso comum, de que havia grupos étnicos inimigos que foram colocados dentro de um mesmo estado, ou então grupos étnicos que eram o mesmo que foram separados pelas fronteiras africanas, é uma definição bastante falaciosa, pois na verdade o pertencimento étnico, bem como o pertencimento nacional, não existiam na África ou na Ásia. Eles foram uma construção europeia para facilitar a administração a partir de uma série de instrumentos, como mapas e censos populacionais, além de dados estatísticos também, valendo-se muito da etnografia. Caso similar ocorre, por exemplo, na União Soviética, né? Embora a União Soviética não fosse um império colonial, né? No caso, o pós-socialismo, né? Ele acaba tendo o mesmo valor que o pós-colonialismo, de certa forma, né? Que é repensar as estruturas herdadas do socialismo, enquanto os estudos pós-coloniais eles passam a repensar as estruturas coloniais, pré-coloniais e pós-coloniais na África ou na Ásia, em lugares que tiveram um domínio estrangeiro. No caso do mundo socialista, nós temos o pós-socialismo, que é mais ou menos similar, no entanto, que acaba enfatizando como o próprio socialismo ele construiu estruturas e como essas estruturas foram legadas pelos estados posteriores, né? Francine Rich, ela trata sobre essa questão, né, da construção da etnia, construção nacional a partir de um domínio estrangeiro, né? Só que com base na União Soviética. Em Império de Nações, ela afirma que na União Soviética, né, nós vamos ter o governo socialista que vai ter que lidar com uma série de organizações sociais muito distintas. Então, desde organizações étnicas e nacionais até organizações tribais pensadas no sistema de parentesco, assim como organizações religiosas. No entanto, o socialismo, né, ele tem uma ideia de progresso, né, no sentido de que a mentalidade dos grupos ela deve se desenvolver, inclusive para alcançar a consciência de classe e então o estágio comunista. Então, nesse sentido, segundo a ótica soviética, segundo a ótica do próprio socialismo soviético, havia um grande problema na União Soviética, que havia grupos que tinham uma consciência nacional muito elevada e essa consciência nacional ela deveria ser censurada, obstruída, para impedir que o nacionalismo se sobrepusesse ao comunismo, como por exemplo ocorreu com os ucranianos, né? Mas havia grupos que não tinham consciência nacional nenhuma, que se organizavam segundo outros padrões de fidelidade. No entanto, para que eles chegassem ao estágio comunista, eles precisavam passar pela consciência nacional, né? Segundo aquela lógica, inclusive marxista, né? De etapas, né? Vamos dizer dessa forma, de uma interpretação marxista de que o socialismo deve ocorrer em etapas, né? Ou, no caso, né, a gente tem a ideia de que o capitalismo e o nacionalismo, eles são, vamos dizer dessa maneira, etapas essenciais para a consolidação do comunismo, que devem ser superadas pelo comunismo, mas que são etapas para se chegar até então. Nesse sentido, foi o próprio governo soviético que acabou desenvolvendo a consciência nacional entre esses grupos. Então, por exemplo, no Uzbequistão, Quirguistão, Cazaquistão, né, até mesmo na Geórgia, né, no Cáucaso, de uma forma geral, nós vamos ter uma série de relações de fidelidade que não tinham base étnica ou base nacional. E nesses lugares, então, a União Soviética irá construir grupos étnicos e grupos nacionais. Não vão ser, vai ser justamente no governo soviético que nós vamos ter o surgimento da nacionalidade uzbeque, da nacionalidade cazaque, entre outros exemplos, né? Enquanto que outros grupos que já tinham uma consciência nacional mais elevada eram reprimidos, né? Como é o caso dos ucranianos ou mesmo dos russos também, né? Que eram nacionalistas, né? Então, nesse aspecto, a gente tem uma supressão da consciência nacional com grupos que já tinham uma identidade nacional fortificada, enquanto que os outros grupos que não tinham, eles passam a ter uma constituição de sua identidade nacional dentro do próprio sistema soviético, né? Então, nesse sentido, né, a União Soviética ela acaba criando várias nacionalidades na Ásia Central e também no Cáucaso,
até mesmo outros casos, como a nacionalidade bielorrussa também, né, que não era uma identidade muito clara anteriormente, e justamente essa consciência nacional que vai ser construída pela União Soviética irá encontrar, né, durante os tempos da glasnost, né, da transparência política, da diminuição da censura, uma oportunidade de se manifestar e então proclamar a independência de determinados estados, né? E a Hirsch também, ela afirma, né, assim como Anderson afirma que o papel do etnógrafo na construção de etnicidades na África e na Ásia, Hirsch também afirma que na União Soviética o etnógrafo teve um papel essencial. Os etnógrafos, eles viajaram por todo o território da União Soviética tentando encontrar similaridades entre diferentes grupos que não se sentiam pertencer a um só, e com isso então, né, eles que acabaram desenvolvendo a partir de mapas, censos e estatísticas também essas determinadas nacionalidades, né? Até existe uma parábola que ela conta que em um discurso do Stalin, o Stalin falou que havia 60 nacionalidades na União Soviética, só que os etnógrafos tinham registrado quase o dobro. No entanto, como Stalin não poderia estar errado, os etnógrafos, eles uniram algumas dessas nacionalidades para dar um número aproximado ao que Stalin havia previsto, né? Então, mostrando essa artificialização na construção de identidades nacionais na ex-União Soviética, com grande importância do etnógrafo nesse sentido, e que será também a própria causa da ruína soviética posteriormente, ou uma delas, né, para não ser simplista. Nós vamos ter também outro pensador, né, que irá tratar sobre esse contexto, será o Mahmoud Mamdani. Né, Mahmoud Mamdani, nascido no domínio britânico da Índia, né, ele vai ter vários textos, né, que vão tratar sobre a questão do pós-colonialismo na África. No entanto, um dos que mais chama a atenção é quando as vítimas se tornam assassinos, né, o colonialismo, nativismo e genocídio em Ruanda, né, que ele vai tratar inclusive sobre a questão da origem do confronto entre Tutsis e Hutus em Ruanda no início dos anos 90. Então, nesse sentido, Mamdani, ele retoma o que Anderson havia falado, né, de que na verdade os grupos étnicos, Hutus e Tutsis, eles foram uma construção do próprio domínio imperial para facilitar a administração, né, do colonialismo belga principalmente, né, e que acabaram sendo herdados durante a independência desses países. Então foram nacionalidades, foram grupos étnicos que acabaram então sendo herdados mesmo após a descolonização, né? Então esse é um ponto que ele acaba chamando a atenção, né? Que na verdade essas concepções, elas não foram baseadas em ódios ancestrais ou em confrontos tribais, mas que foram, na verdade, né, uma concepção criada na colonização, né, que acabam racializando ou grupos que eram os mesmos, né, mas que acabaram tendo uma divergência econômica, né, sobretudo porque os Tutsis, principalmente, eles acabaram sendo favorecidos pela colonização europeia, pela colonização belga, né, eles acabaram se formando numa elite colonial enquanto os Hutus eram marginalizados, mas não somente, né, também, né, o fato de que muitos grupos que não tinham uma fidelidade em comum, que tinham outras formas de relação, acabam desenvolvendo uma relação étnica a partir da sistematização europeia. Então a gente percebe, né, que enquanto na Europa a gente tem todo aquele processo de construção da nação a partir do romantismo, a partir de vários elementos que evocam as tradições inventadas muitas vezes, entre outros casos, para inclusive gerar, né, uma noção de coesão, legitimidade da identidade nacional. No campo do mundo colonial ou até mesmo no mundo socialista, né, nos territórios dominados pela União Soviética, a gente tem, né, uma construção por parte do próprio dominador, né, por parte do próprio poder dominante, de grupos étnicos e nacionais que são herdados mesmo após os processos de independência. Então, tratando-se do pós-colonialismo, algo que nós devemos ter em vista, né, são os estudos pós-coloniais, que visam tratar justamente, né, a questão das estruturas pós-coloniais, em que medida os elementos do colonialismo eles foram herdados, ou em que medida nós temos, né, novos elementos, muitas vezes sincréticos, das tradições ancestrais, né, com as tradições coloniais. São algumas das várias perguntas que o pós-colonialismo traz, né? Então, a partir da segunda metade do século XX, nós vamos ter também etnógrafos que são provenientes dos países que foram colonizados, né? Se antes a etnografia era um ramo principalmente europeu ou ocidental, e o etnógrafo era o observador, entre aspas, civilizado, que observava os nativos, a partir de então a gente começa a ter os próprios pesquisadores, né, de origem da África, da Ásia, da América, da Oceania, que passam então
a pesquisar sobre a própria situação pós-colonial ou sobre o próprio povo de uma forma geral. Então, entre eles, a gente retoma o Mahmoud Mamdani, né, que é um exemplo de estudos pós-coloniais, né? Outro texto que Mamdani ele escreve é Cidadão e Sujeito, a África Contemporânea e o Legado do Colonialismo Tardio, em que ele desenvolve a noção do Estado bifurcado. O que é o Estado bifurcado? Segundo Mamdani, um dos grandes problemas da África pós-colonial é justamente a existência de dois tipos de poderes simultâneos, né? Então a gente vai ter dois tipos de fidelidade, dois tipos de poder que vão coexistir nos estados africanos. Então, nesse sentido, nós vamos ter o poder rural ou tradicional, em que nós vamos ter o legado do governo indireto colonial, com a presença dos chefes, que vão ser chefes tradicionais, as comunidades rurais, entre outros exemplos, né? Assim como as tradições, os sacerdotes, magos, feiticeiros, entre outros exemplos. Então, um poder mais baseado na tradição e que se aproxima mais das estruturas pré-coloniais, e o Estado urbano, que é baseado na própria constituição do domínio imperial, né? Então a gente vai ter, por um lado, uma forma de governo que vai se aproximar mais das estruturas pré-coloniais, embora elas mesmas sejam influenciadas pelo próprio imperialismo, e por outro lado, uma forma de governo diretamente legada das estruturas imperiais, das estruturas coloniais, né? Então, no campo, um domínio mais tradicional, né? Um poder mais baseado na tradição, enquanto nas grandes cidades nós vamos ter um domínio mais burocrático, né? Um domínio mais racionalizado, que é herdado do próprio imperialismo, né? E que vai, inclusive, se basear num governo mais direto, baseado na destruição das terras comunais e do fim da vida tribal, e também a dominação com base em leis e nas instituições coloniais que excluíam esses próprios povos africanos. Então, nesse sentido, né, se antes nós tínhamos uma elite imperialista, uma elite europeia que dominava a África ou a Ásia, né, a partir de agora a gente passa a ter a elite colonial, ou seja, os próprios africanos e asiáticos passam a se dominar, né, no entanto, segundo duas lógicas diferentes, segundo as regras mais tradicionais e segundo as regras mais urbanas, né, mais legislativas, podemos dizer dessa forma. A diferença é que o poder legislativo, o poder executivo agora é administrado pelos próprios nativos, é administrado pelos grupos africanos ou pelos grupos asiáticos, né? Então essa é a grande dualidade que a gente encontra na África, principalmente na Ásia também nós podemos encontrar, né? Principalmente segundo Mamdani, né? A noção de um Estado que tem duas formas diferentes de poder, duas formas de organização diferentes e paralelas, mas que acabam tendo que coexistir, o que é visível muitas vezes na necessidade de políticos africanos buscarem apoio de chefes, né? Chefes tradicionais, né? Com o intuito, inclusive, de garantir sua legitimidade entre as comunidades mais tradicionais, além do fato, né, de os próprios estados africanos terem que reconhecer os costumes, as práticas, assim como os idiomas e religiões dos povos que vivem no campo, né? Então, nesse sentido, a gente tem um estado dual no continente africano, principalmente. Nós vamos ter também outro que vai pensar sobre essa noção do pós-colonialismo, o indiano Partha Chatterjee, né? Partha Chatterjee, que irá tratar, né, em Comunidade Imaginada por Quem, né? Uma crítica que ele faz ao texto do Benedict Anderson sobre a questão da miséria pós-colonial, né? E o que seria a miséria pós-colonial? Para entender isso, a gente deve pensar qual que é a crítica que Chatterjee faz a Benedict Anderson. Então, a crítica que ele faz é que, basicamente, né, segundo Benedict Anderson, nós temos um foco no domínio material, né? Ou seja, o domínio estrangeiro que se baseia no domínio material, no domínio econômico, militar, ou então o uso de censos, estatísticas, entre outros exemplos. Chatterjee ele afirma que, no contexto asiático, algo muito importante é o domínio espiritual, que é algo que é muitas vezes deixado de fora por Benedict Anderson, né, que é o de dentro, né? Então, nesse sentido, o modelo de nação europeu e americano proposto por Anderson, né, que acaba sendo imposto pelas colônias, não necessariamente corresponde totalmente à realidade asiática, assim como à realidade africana, né? Porque, segundo Chatterjee,
o nacionalismo, né, pensado na Ásia ou mesmo na África, ele deve ser pensado sem levar em consideração apenas as imposições ocidentais, né? E segundo ele, né, tanto o caso asiático como o caso europeu, nós vamos ter histórias intelectuais diferentes, filosofias diferentes, formas de organização política, formas de administração muito diferentes. Então, afirmar que simplesmente o domínio imperial chegou e impôs uma série de instrumentos, né, uma série de instituições que são simplesmente legadas pelos estados africanos e asiáticos acaba sendo muito simplista, pois na verdade, segundo Chatterjee, não foi bem isso o que ocorreu, né? Na verdade, o que nós temos nos estados africanos e asiáticos é o legado das instituições e do Estado europeu, no entanto, ao mesmo tempo, a busca por novas alternativas segundo a lógica nativa, que é algo que ele propõe, né? Que ele afirma da questão da miséria pós-colonial, né? O que seria, nesse sentido, a miséria pós-colonial? A miséria pós-colonial seria basicamente a ideia de que os estados pós-coloniais, principalmente na África e na Ásia, eles são apenas legados das instituições ocidentais, legados das instituições europeias, e não apenas no sentido de instituição política, economia ou social, mas mesmo nas artes, na literatura, né, entre outros exemplos, né, começa a se falar, né, da influência europeia, da influência ocidental na cultura de uma forma geral desses determinados grupos. O que Chatterjee ele levanta a questão é que basicamente é muito complicado pensar o domínio europeu, né, e as instituições europeias em lugares que tinham tradições tão distintas e até mesmo uma intelectualidade tão distinta da europeia, né? Não se deve pensar o processo de colonização de uma forma simplesmente assimilacionista, porque não foi, né? Na verdade, o que nós vamos ter na África e na Ásia, principalmente nos estados pós-coloniais de uma forma geral, é uma nova forma de estrutura, não uma forma de estrutura legada da europeia, mas uma forma de estrutura que vai mesclar os elementos do imperialismo com os elementos pré-coloniais, mais a própria realidade pós-colonial. E segundo Chatterjee, seria urgente para os estudos pós-coloniais pensar novas lógicas, né? Novas alternativas de Estado, de nação e nacionalismo e de pertencimento segundo a própria lógica nativa, né? Que por muito tempo acabou sendo adormecida, muito tempo não foi levada em consideração durante os estudos coloniais e pós-coloniais. Nós vamos ter, no caso brasileiro também, né, embora seja um contexto bem anterior, vamos dizer dessa forma, anterior aos estudos pós-coloniais, mas que trata um pouco sobre o legado do colonialismo no Brasil, é Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, de 1936. Né, nesse aspecto, Sérgio Buarque de Holanda, ele trata em Raízes do Brasil, né, que, na verdade, ele pontua as heranças negativas culturais ibéricas deixadas no trópico, né, e, sobretudo, ele acaba, né, enfatizando como o próprio domínio ibérico ele afetou as próprias estruturas das sociedades latino-americanas. No caso, o foco dele é o Brasil, ele trata principalmente da noção do domínio português e como o domínio português afetou as estruturas sociais brasileiras. E nesse sentido, né, o Sérgio Buarque de Holanda, ele afirma, né, que a sociedade brasileira ela acaba sendo dualista nesse sentido. Por que dualista? Porque nós temos a convivência da tradição e a convivência da modernidade. A gente tem a convivência do cosmopolita e do local, do nacional e do regional, nós temos do industrial e do camponês, do urbano e do rural, né? O Brasil, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, é um país dual, é um país cheio de dualismos. E nesse sentido, né, ele acaba retratando a figura, né, que seria, de certa forma, o próprio estereótipo do brasileiro, que é o chamado homem cordial, né, que foi, segundo ele, o principal legado deixado pelos portugueses, já que ele se refere à ideia da pessoa que age mais pela emoção do que pela razão, né? Então, nesse sentido, havia aquela ideia de que os brasileiros eles seriam mais emocionais do que racionais, o que é personificado pelo homem cordial. O que seria o homem cordial? O homem cordial, basicamente, é uma construção, vamos dizer dessa forma, que é reiterada pelo Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, que fala, né, de uma forma geral, do brasileiro ele ser
um negociador. Como assim um negociador? O brasileiro, como ele não pôde durante o governo colonial, durante o governo imperial, até o governo republicano inicial, confiar nas instituições políticas, o brasileiro ele muitas vezes se valeu das relações de proximidade, das relações afetivas e das relações emocionais. Então, por exemplo, como o próprio caso do coronelismo, né, em que a gente tem a dependência de vários sujeitos com relação ao coronel e um coronel que acaba se usando dessa relação de dependência para conseguir poder político. Ou mesmo nos casos mais simples, né, a questão do suborno, negociação, corrupção que existe nos brasileiros, né, no sentido daquela velha história, né, o chamado jeitinho brasileiro, do brasileiro sempre dar um jeito de se safar, né, do brasileiro ele sempre dar um jeito de conseguir o que quer, né, o brasileiro ele é um negociador, ele negocia com as autoridades, ele negocia com quem está acima dele, né, pois justamente o brasileiro ele não pôde confiar durante a sua história na legislação ou nas instituições políticas e econômicas, então ele teve que agir conforme a emoção. Então essa que seria a noção do homem cordial. Né? Então, nesse sentido, né, o Sérgio Buarque de Holanda ele afirma, né, que um exemplo de cordialidade, né, era aquele homem que, para escolher entre duas pessoas para uma vaga de emprego, escolhia o candidato que fosse seu amigo ou conhecido, ao invés de optar pela meritocracia, né, e, portanto, isso acabou atrapalhando o progresso social e econômico brasileiro, né? Então, essa noção do homem cordial, ela acaba tendo esse problema, por quê? Porque, basicamente, né, o que a gente acaba encontrando é que, como tudo é baseado pelas relações de afetividade, pelas relações de amizade ou até de parentesco, né, que são as coisas que determinam, isso também acaba influenciando no serviço público, isso também acaba influenciando nas diversas empresas, entre outros exemplos. E isso acaba sendo prejudicial para o próprio desenvolvimento do Brasil, pois as relações, elas são escolhidas, os cargos, né, isso desde a época da colonização portuguesa, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, são escolhidos por conta da proximidade pessoal com o sujeito e não a partir da própria competência ou da própria habilidade do sujeito. Então é nesse sentido que nós vamos ter o homem cordial vai ser um legado deixado pelos portugueses que para Sérgio Buarque de Holanda será um legado extremamente negativo, né? Pois a gente vai ter então uma relação baseada no clientelismo e não uma relação baseada no mérito ou no esforço, e sim apenas na proximidade que se tem com o outro, né? Então, de certa forma, embora o Brasil ele seja independente há mais de 200 anos, o domínio ibérico ele acabou tendo tanta influência na estrutura social brasileira que até hoje nós podemos perceber essas características. Então esse é um ponto que o Sérgio Buarque pontua, né? O legado das estruturas coloniais, mesmo num governo independente e republicano, mas que está presente, né, minimamente no contexto social, né? Então que está presente quase que ocultamente, mas está lá, né, nas relações sociais, né? Que seria o ponto que ele fala nesse sentido. Para pensar, né, os estudos pós-coloniais, existe um conceito que nós devemos ter em vista, que é o chamado etnocentrismo. E o que é o etnocentrismo? É a ideia de que um determinado grupo étnico ou nacional é o centro das atenções, civilizações ou mesmo da própria humanidade. Então, o etnocentrismo ele consiste, né, quando você tem um determinado grupo, um grupo étnico ou nacional ou qualquer outro tipo, que se considera o centro da civilização ou mesmo o centro da humanidade. Então, a gente tem vários exemplos. Os gregos, eles atribuíam a si a noção de civilização, enquanto todos aqueles que não partilhavam a cultura grega eram os bárbaros. Os romanos herdaram essa perspectiva, só que agora os romanos que eram a civilização. A China também se considerava o centro da civilização, entre outros exemplos, né? Então o etnocentrismo ele consiste em uma abordagem no qual você prioriza um determinado grupo étnico como centro da civilização e dos valores morais, enquanto os outros grupos que são diferentes deles são delegados à barbárie ou à selvageria. Então, sobre a questão do etnocentrismo, a gente tem vários debates, né? Sobretudo porque nós falamos muito do eurocentrismo, que tem a ver com os estudos pós-coloniais, né? Que é a imposição dos valores europeus, dos valores ocidentais como corretos para sociedades muito diferentes, né? Então a gente tem toda aquela questão da criação de estruturas na África, na Ásia, né? Até a própria noção de que os próprios africanos acabaram absorvendo a inferioridade e o racismo por
conta do governo europeu, né, acreditando que os valores europeus eram os únicos valores civilizacionais corretos, então eles tinham que deixar de seguir seus antigos costumes e adotar os valores europeus, entre outros exemplos, né, assim como a ideia de que a própria burocracia e Estado europeu é muito mais efetiva na administração do que as organizações tradicionais africanas. Então o eurocentrismo, ele acabou de certa forma tendo um grande impacto nas estruturas de diferentes sociedades. No entanto, nós não devemos pensar o etnocentrismo apenas sob esse princípio. Lévi-Strauss mesmo, em As Estruturas Elementares do Parentesco, ele afirma que o etnocentrismo, ele não é uma característica apenas do poder hegemônico, não é uma característica comum apenas dos impérios dominantes. Segundo ele, as próprias sociedades indígenas, as próprias sociedades nativas, elas são etnocêntricas. Em que sentido? No sentido de que elas se consideram humanas, né? E uma coisa que ele pontua é que em muitos lugares, né, no caso na Oceania, na América do Sul, entre outros exemplos, né, muitos grupos, muitas coletividades, elas têm um nome que na língua nativa significa ser humano, né? Ou seja, esses grupos indígenas, eles atribuem a si mesmos a noção de humanidade. E então, né, os grupos que não são integrantes dessa cultura, não são integrantes dessas relações de fidelidade e pertencimento, não são considerados humanos, né? São considerados como diferentes do ser humano. Não são animais também, mas são considerados outras coisas. Até inclusive Lévi-Strauss afirma que existe uma possibilidade de mitos como gigantes, anões, gnomos, duendes, entre outros exemplos, serem provenientes por conta disso, porque inicialmente nas organizações tribais nós vamos ter alguns clãs, né, algumas sociedades que vão atribuir a si a noção de humanidade e vão atribuir a outros grupos outras noções que não a de humanidade. Então, como eles não eram humanos, mas também não eram animais, né, as lendas elas teriam surgido a partir dessa interpretação que esses povos nativos faziam do outro, a partir dessa relação de alteridade, né? Então, nesse sentido, né, Lévi-Strauss ele pontua que embora o eurocentrismo ele seja o mais conhecido e o mais arrasador, né, dos etnocentrismos, no sentido de que foram valores culturais impostos pelo mundo inteiro, isso não quer dizer que apenas a sociedade ocidental, apenas a sociedade europeia seja etnocêntrica. Os indígenas, os nativos também têm uma concepção etnocêntrica de mundo, né, como centro da humanidade, né? Então aí o etnocentrismo ele já esteve presente em muitas sociedades, como nós falamos, muitas vezes vinculado à dominação, né? E quem acaba tratando sobre isso é o palestino Edward Said, que vai ser o grande fundador, né, da chamada teoria orientalista, né, ou orientalismo, como também é conhecido. Em Orientalismo, a invenção do Oriente pelo Ocidente, Edward Said ele pontua como a própria noção de Oriente é uma categoria ocidental que foi imposta pelo Ocidente. Atualmente tão naturalizado, né, quando a gente fala Ocidente, Oriente, entre outros exemplos, que a gente não percebe alguns aspectos bastante elementares. Primeiro, o que é Oriente? A noção de Oriente que nós temos é uma noção que abarca sociedades que têm histórias, tradições e costumes totalmente diferentes. Oriente envolve a África, envolve o Oriente Próximo, o Oriente Médio, envolve a Ásia Central, envolve a Índia, envolve também o Extremo Oriente, até a Sibéria mesmo, podemos dizer dessa maneira, né? Então, o que seria Oriente? O Oriente acaba sendo uma quimera, né? Acaba sendo uma série de sociedades que, na verdade, não tem muita relação entre si, exceto o fato de estarem a leste do Ocidente, né? Então, Edward Said ele afirma que, na verdade, a noção de Oriente, ela basicamente é um contrapeso à própria noção de Ocidente. Ou seja, quando os próprios europeus se consideraram o centro da civilização, então o Ocidente, né, tudo aquilo que não compartilhava os valores europeus era Oriente. Então, nesse sentido, até a própria América Latina ela poderia ser considerada Oriente em certa medida, mesmo que ela esteja do lado ocidental do mundo. Ocidente e Oriente não são meras categorias geográficas, elas são categorias simbólicas que foram historicamente construídas, né? Então, nesse sentido, ele acaba remontando como que essa noção de Oriente ela foi construída em diferentes maneiras. Então, ele remonta desde
ou Heródoto, ou então Políbio, entre tantos outros, né? Até mesmo na Idade Média, principalmente durante as Cruzadas, em que a diferença entre Ocidente e Oriente será ao mesmo tempo a questão religiosa, o Ocidente é cristão, o Oriente é muçulmano, assim como também a organização política, né? Já que na época da Idade Média, o Oriente era visto muitas vezes como uma terra de riquezas, de metais preciosos, de produtos, especiarias, entre outros exemplos. Mas então, com o tempo, né, nós vamos ter novas interpretações que se faz do Oriente, né, no qual o oriental é visto como bárbaro, é visto como aquele que não compartilha os valores civilizacionais europeus, que é emotivo, fanático, fundamentalista, né, que age pelo impulso, que vive em conflito, né, ele naturaliza o próprio conflito, né, vamos dizer dessa maneira, né, compartilha valores selvagens, valores bárbaros, entre outros exemplos. Então, nesse sentido, Eduardo Said ele mostra como a noção de Oriente nada mais é do que um próprio contraponto que o Ocidente inventou para se diferenciar do resto do mundo, né, no sentido de que o Ocidente seriam os valores clássicos, os valores culturais europeus, enquanto o Oriente seria tudo aquilo que não compartilha desses valores, né? E a grande necessidade de se fazer um estudo crítico dessa noção de Oriente, que muitas vezes é internalizada entre nós, né? Até pontuar o caso dos jornalistas durante a Guerra do Líbano, que foi praticamente contemporânea ao texto dele, né? Como que era descrito, né, a questão de que o Beirute, que era uma terra de tantas riquezas, agora estava destruída pelo radicalismo, entre outros exemplos, atribuindo categorias muitas vezes naturalizadas ao Oriente, que na verdade nada mais foram do que uma construção da própria literatura e também dos próprios viajantes europeus no decorrer dos tempos. E também Clifford Geertz, que vai acabar questionando um pouco essa ideia do etnocentrismo em O Futuro do Etnocentrismo, em que ele afirma que o mundo contemporâneo não possui mais fontes tão bem definidas de contextos culturais, sendo que as diferenças atualmente são mais sutis por conta da globalização e por conta dos grandes fluxos migratórios que existem no mundo contemporâneo, né? Então ele acaba afirmando, por exemplo, do universalismo da Unesco, né, que acaba elaborando uma ideia de universalidade de direitos que perpassam costumes locais, né? Nesse sentido, até uma crítica à própria Declaração de Direitos Humanos de 1948, né, no sentido de que a Declaração de Direitos Humanos ela visa ser universal, ela visa abranger todas as sociedades, mas ela é fortemente baseada na filosofia ocidental, né? Kant mesmo é muito presente na Declaração dos Direitos Humanos. Então ele fala em que medida essa Declaração de Direitos Humanos, que busca ser universal, que busca construir uma comunidade, uma fraternidade global, ela é realmente universal. Em que medida que nós não temos especificidades em diferentes contextos no qual essa declaração não necessariamente se aplica, né? A gente até deve ter em vista que no mundo islâmico existe um paralelo à Declaração dos Direitos Humanos, que é a Declaração Islâmica dos Direitos Humanos, que é muito parecida, mas que leva em consideração as especificidades do mundo islâmico. Então, em que medida nós podemos falar de um universalismo no contexto contemporâneo, né? Também ele afirma, né, que o etnocentrismo ele acaba sendo problemático, pois prende as pessoas em planetas culturais. No entanto, o universalismo também não tem se mostrado uma solução e acaba propondo uma redefinição dos usos da diversidade cultural e do papel do antropólogo, que deve separar os elementos e compreender como eles se encaixam. Então, qual que seria a solução para o mundo contemporâneo, né? Por um lado, né, nós temos um mundo cada vez mais universalizado, cada vez mais unificado, em que as diferenças culturais vão ficando sutis, mas ao mesmo tempo a própria ideia de universalismo, ela é uma ideia ocidental, ela é uma ideia proveniente dos princípios ocidentais. Em que medida essas ideias elas podem ser aplicadas à grande diversidade de povos e costumes que nós temos no mundo? Por mais que as fronteiras tenham ficado mais tênues e que o mundo tenha ficado mais padronizado, as diferenças elas ainda existem, né? E a gente até pode falar que as diferenças estão mais evidentes, né? Com vários movimentos nacionais de autodeterminação separatistas que eclodem no mundo globalizado. Justamente no contexto de grande aproximação global, a gente tem também um contexto de uma valorização da diferença.
E por fim, para terminar então esse tópico, né, de etnia e cultura, algo que nós devemos pensar também, né, é o que diz respeito às chamadas culturas híbridas, ou a noção de miscigenação, né? Como nós vimos na primeira aula de etnia e cultura, né, a gente viu que cultura foi por muito tempo um elemento bastante reificado, bastante coisificado, no sentido de que a miscigenação e a mestiçagem passaram a ser algo mal visto, né, no intuito de que o mestiço ou miscigenado ele não se enquadraria nem a cultura europeia, nem a cultura nativa, né? Sobretudo, os seguidores de Montaigne e Rousseau consideravam o indígena puro e a miscigenação uma forma de corrupção na raça mesmo, né? Depois, posteriormente, Buffon, né, no século XVIII, ele vai falar, né, que o indígena seria um degenerado e a miscigenação também seria um sinal de degeneração, né? Uma degeneração do civilizado em certo sentido. Então, por muito tempo nós teremos, né, a ideia da miscigenação e da mestiçagem sendo mal vista pelos mais diferentes motivos. As teorias racialistas e racistas vão considerar que a miscigenação é uma corrupção da raça. Os etnógrafos posteriores vão falar que a miscigenação é um problema porque, né, o miscigenado ele não se enquadra nem em uma cultura nem em outra, ele é um fantasma, né? O próprio Malinowski, em Os Argonautas do Pacífico Ocidental, ele defende uma visão purista, né? Ele fala que o mestiço é uma aberração mesmo, pois ele não se enquadra nem no mundo europeu, nem mesmo no mundo nativo. Não é tanto nem uma abordagem racista, mas é uma abordagem no sentido, né, bastante que acaba naturalizando e essencializando os padrões de cultura, né? O miscigenado ele não pode se encaixar em nenhuma das duas culturas. Nesse sentido, ele não teria uma cultura para chamar de sua, né? No entanto, no decorrer do século XX, na América Latina, com os movimentos artísticos, literários e até mesmo filosóficos modernistas, a mestiçagem passa a ser vista como uma qualidade cultural. Então é justamente na etnografia, na história, nas ciências humanas, nas artes latino-americanas que nós vamos ter reinterpretação sobre a noção de miscigenação e mestiçagem. Existem muitos pensadores que vão tratar sobre isso, mas eu elenco para essa aula, né, dois principais, que é o Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, né? Gilberto Freire, em certo sentido, apesar da obra dele ser muito controversa, né, até mesmo no sentido de que ele acaba dando uma valorização do poder colonial e até mesmo do poder senhorial no Brasil, né, muitas vezes sem fazer uma análise tão crítica dessas estruturas, né, ele acaba desenvolvendo uma teoria bastante interessante no sentido, né, em que ele desenvolve a noção da chamada democracia racial, né, que ele fala que a colonização ibérica ela foi fundamental para a miscigenação do Brasil, pois segundo ele os portugueses não eram racistas. Inclusive essa noção, né, que é bastante equivocada, foi apropriada pelo luso-tropicalismo durante o governo Salazar, justamente para explicar que o colonialismo português não era tão ruim, já que os portugueses não eram racistas que nem os ingleses, alemães ou franceses, né? Então, nesse aspecto, né, o que o Gilberto Freire ele afirma, ele defende, né, que a colonização ibérica, os portugueses eles serem miscigenados com a presença de mouros, visigodos, entre outros povos, né? Essa falta de orgulho da raça dos portugueses contribuiu para o sincretismo cultural e para a mistura de raça no Brasil, inclusive gerando a noção de democracia racial, né? Que o Gilberto Freire ele desenvolve essa teoria que por muito tempo foi dada como correta, né? No sentido de que no Brasil não existiria conflito em raças e não existiria racismo no Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, que tinham as leis de segregação racial. No entanto, essa teoria do Gilberto Freire, ela acaba sendo combatida posteriormente pelo Darcy Ribeiro em O Povo Brasileiro, em que ele afirma que não é bem assim, que na verdade existe um racismo estrutural no Brasil e não existe uma democracia racial no Brasil, pois os diferentes grupos raciais eles não teriam as mesmas oportunidades. Ele até afirma que para que o Brasil ele tivesse uma democracia racial, deveria haver também uma democracia social, né? Apesar disso, o Darcy Ribeiro ele também considera, né, ele acabou desenvolvendo aquela noção de que os três elementos que são base da sociedade brasileira é o indígena, o europeu e o africano. Então, tanto Darcy Ribeiro quanto Gilberto Freire eles valorizam a miscigenação para a criação do povo brasileiro, no entanto, por perspectivas diferentes, né? O Gilberto Freire já tem uma perspectiva mais otimista, vamos dizer assim, no sentido de que o Brasil não teria confrontos raciais, né, não teria racismo, né, seria um lugar em que as diferentes raças miscigenadas iriam conviver pacificamente. Já o Darcy Ribeiro ele tem uma concepção mais crítica. Outro texto importante também do Gilberto Freire é A China Tropical, né,
em que ele fala do assimilacionismo no Brasil, né, no sentido de que o Brasil, ele conseguiu, né, incorporar as diferentes culturas que fazem parte dele, gerando uma cultura miscigenada própria, né? Até inclusive isso é muito evidente no próprio movimento modernista, né, a questão da antropofagia no campo das artes, né, a ideia de criação de um movimento artístico brasileiro que era basicamente a cultura africana, indígena e europeia digeridas e sintetizadas em uma nova cultura, né? Apesar desse caráter até mesmo conservador da obra de Gilberto Freire, ela acabou tendo sua importância no sentido de se contrapor às ideias, né, da política de branqueamento que existia no Brasil até então, até com incentivo da vinda de imigrantes brancos para clarear a população brasileira, né? Gilberto Freire acabou sendo, apesar dessa perspectiva até um pouco romantizada do passado colonial brasileiro, ele acabou sendo um dos primeiros a valorizar a miscigenação como uma característica do povo brasileiro e não uma característica que deveria ser combatida pelo caráter assimilacionista do brasileiro que incorpora as diferentes culturas, né? Depois Darcy Ribeiro ele acaba reformulando essa teoria, mostrando que é ótimo sim o Brasil ele ser um país miscigenado, né, com diferentes culturas, diferentes povos, mas que não é tão pacífico como o Gilberto Freire ele presumia, né? E outro que irá falar também é o Nestor Garcia Canclini em Culturas Híbridas, Poderes Oblíquos, em que ele afirma que a América Latina, de uma forma geral, possui uma grande hibridez cultural, no qual o rompimento de barreiras que separam o tradicional do moderno, o erudito, o popular. Nesse sentido, né, a miscigenação cultural latino-americana ela é vista no cotidiano. E a América Latina ela não consiste apenas na soma da estrutura europeia com a indígena e africana. As estruturas latino-americanas elas são próprias, né? Elas são justamente produtos desse novo sincretismo, né? Elas são a mescla desses diferentes elementos culturais que mesclaram e geraram uma coisa nova, uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo, né? Então, nesse sentido, ele acaba, né, falando até mesmo do o fim dos territórios geográficos e sociais, né, no campo da América Latina, no qual a gente tem um grande fluxo de culturas, né? No mesmo país, numa mesma região, a gente tem a convivência de várias culturas que são culturas muito próprias, né? São culturas típicas, que não é apenas a mistura do europeu com o indígena, não, é um terceiro elemento, né? Um elemento totalmente novo que só aparece na América Latina, né? E também ele afirma, né, do chamado gênero impuro, né? Que são movimentos artísticos que são comuns apenas na América Latina, que são produtos da própria América Latina, dessa própria hibridez cultural latino-americana que gera uma cultura própria, como é o caso do grafite e quadrinhos, né, que não eram nem popular e erudito, né? E nesse sentido, né, ele acaba defendendo, né, uma proposta de que novas tecnologias devem se vincular às instituições educacionais, inclusive para potencializar essa hibridez do latino-americano no campo virtual, né? Canclini também acaba desenvolvendo uma série de questionamentos a respeito da noção de cultura, entre outros sentidos, né? Como a cultura latino-americana é reificada muitas vezes, como se constrói um estereótipo da América Latina que não é bem assim que acontece, né? A cultura latino-americana ela é muito complexa, ela é uma cultura própria, ela não é apenas uma síntese, ela não é apenas uma mistura, ela é algo novo, né? Segundo Canclini, né? E, né, no final do século XX, né, a mestiçagem e a miscigenação já passam a ser utilizadas para demonstrar o próprio dinamismo da cultura, né? No caso, um pensador que irá tratar sobre isso será o Jean-Luc Amseli, em Lógicas Mestiças, Antropologia da Identidade na África em Qualquer Lugar. Ele acaba desmistificando a ideia de cultura pura, no qual ele afirma que a mestiçagem funciona em uma lógica própria e está presente nas sociedades africanas, assim como na asiática, na francesa, na americana. Ele afirma que, na verdade, todos os povos são miscigenados. Os africanos, os indígenas, os europeus, todos eles são provenientes da miscigenação. Miscigenação essa que veio, inclusive, das constantes trocas e fluxos culturais que ocorreram ao longo da história. Então, nesse sentido, não há nada de errado com a miscigenação. A miscigenação, ela é parte de todas as sociedades. Ela é justamente, né, como que a cultura, ela não é uma coisa só, ela está em constante transformação e esses fluxos geram culturas híbridas, culturas miscigenadas, né? Então, nesse sentido, né, as relações sociais, elas estão em constante estado de fluxo, que está vinculado a essa mistura, a esse hibridismo cultural. Então, com isso, né, nós, com esses estudos mais críticos, né, e pós-coloniais que nós vemos, nós encerramos, então, esse tópico de etnia e cultura. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.